Ao vivo, sempre no primeiro segmento do nosso programa, Silmar César Miller. Bom dia. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos telespectadores. Bom, hoje estamos com a cesta cheia aqui, hein? A salada mista hoje tem de tudo, hein? Quer começar por onde? Eu vou começar por aí, pela reportagem, a última aí, onde o repórter diz: o seu Manuel ou o seu José há muito tempo vai no supermercado e não consegue pegar não sei o quê. Aí o Biriba, que é o meu operador de teleprompter aqui, que você conhece, o Biriba falou: se fosse só o seu Manuel, a gente dava uma ajuda para ele, né? O problema é que é todo mundo, né, Silmar? Que coisa, que situação. Bom, eu acho que esse primeiro bloco nosso aqui, ele dá uma exata dimensão do porquê as coisas todas estão caras. Então, vamos falar dele já já, mas antes vamos falar de duas coisas. Primeiro, o fim do Bolsa Família e o auxílio emergência de R$ 400, que muda a política social do governo de uma forma radical. E aí, tem dinheiro? Não, todo mundo diz que não tem dinheiro, mas diz que vai sair. É eleitoreiro? Quer dizer, né? Estamos a um ano da eleição. Como é que você viu essa mudança nessa distribuição da renda de auxílio, da política social do governo e de onde vai sair o dinheiro? Porque o governo já disse que precisa de quanto? 40 bilhões para o ano que vem? Um negócio assim? Para poder dar ajuda? Eu não lembro, 40 milhões? Enfim, vamos lá, Silmar, começando por aí. Então, Otávio, basicamente todas essas notícias que você acabou de nos propiciar aqui estão mais ou menos interligadas pelos mesmos agentes, pelos mesmos fatores. E o dia hoje começou de forma bastante complicada, bastante negativa em termos de efeito dessa barafunda aqui, que é o Bolsa Família, o novo Bolsa Família. O dólar disparando na manhã de hoje, chegou a subir quase 2%, agora está subindo 1,4%, chegou a R$ 5,64, 5,64. É uma disparada, enquanto a Bovespa, o mercado de ações, despenca em 1,7%. Por quê? Porque depois de ontem, com todo mundo garantido que não vai ter nenhum problema com o teto dos gastos públicos, o ministro da Economia, no final da tarde, veio a público, fez um pronunciamento num evento, dizendo que vai encontrar uma maneira, sim, de furar o teto fiscal. Significa buscar, fora desse teto, cerca de 30 bilhões para completar aquilo que ele precisa para bancar o novo Bolsa Família, agora chamado de Auxílio Brasil, que vai até R$ 400. Isso pegou extremamente mal no mercado, foi a razão dessa disparada hoje do mercado financeiro, com o dólar disparando, e tudo isso tem impactos na própria inflação, aquilo que está interligado com aquilo que você acabou de comentar aqui nessas matérias, o impacto do câmbio na inflação, no custo dos alimentos, ou seja, tudo que a gente acaba consumindo aqui no Brasil, tudo tem como efeito, como base, o aumento, a desvalorização da moeda brasileira, conforme está acontecendo nesta quinta-feira. Então, esse rombo no teto aqui do gasto público significa o seguinte: o Brasil pode cair num certo descontrole fiscal, isso tem um efeito muito danoso no mercado, vai encarecer taxa de juros, ativos brasileiros no exterior já estão refletindo essa situação, tudo fica bem mais complicado e tudo, claro, tem uma razão que explica o que está acontecendo, que é o ano eleitoral, que é 2022, o governo e o próprio presidente da República buscando formas aqui de tentar agrandar um tipo de público que realmente está precisando disso, mas buscando gastar mais, ou seja, furar o teto de gastos, que é um controle extremamente importante que o Brasil criou nos últimos anos, que é a responsabilidade fiscal, quando tem outras maneiras de buscar esse dinheiro. Começar por diminuir o gasto público em outras bobagens aqui, com as emendas de parlamentares, por exemplo, que só tem benefício para o seu próprio autor, para o próprio parlamentar. Ou seja, tem formas de conseguir esse dinheiro sem precisar criar um ambiente de irresponsabilidade fiscal que tem efeito extremamente danoso e acaba neutralizando qualquer efeito eventualmente positivo que possa ter essa decisão. Então, isso está muito complicado e foi muito mal recebido pelo mercado, como a gente está vendo nessa quinta-feira, Tavinho. Que fim de ano, hein, Silmar? Para quem esperava que o fim do ano de 2020 foi bastante ruim, estava muito ruim, como a gente nunca tinha visto em função de mortes e descontrole de ações com relação à vacinação, à pandemia, etc. e tal, esse aqui tem outros agravantes, tem uma economia em recuperação. Nós vimos ali o caminhoneiro lamentando que não consegue levar dinheiro para casa por conta do preço do combustível, que ele tem que fazer as entregas.
Já falamos aqui, e ele mesmo disse, o caminhoneiro, há uma demanda muito grande por produtos, porque o consumo voltou e a vida está voltando ao normal, e ele tem que fazer as entregas. E não tem um dia que você chega no posto de combustível que você encontra o mesmo preço de ontem. Pelo menos 2 dias, vai. Um dia talvez você encontre. Mas a cada 2 dias, se você for abastecer um pouquinho, você vai ver um preço diferente na bomba, seja para o diesel, seja para a gasolina, etc. e tal. Situação bastante complicada e que se reflete também no mercado de um modo geral, porque esse preço é repassado depois para os produtos que vão para a gôndola do supermercado, que pagou mais caro pela entrega, pela empresa que produziu, que tem matéria-prima mais cara para produzir embalagem, para produzir o insumo, o produto em si, e bate até na falta de contêineres, que nós já falamos aqui, que não é um problema do Brasil, é um problema mundial e foi mostrado também aqui. Estamos afunilando, estamos ficando num encalacro, como a gente diz, ou como diz lá no bilhar, na sinuca, numa sinuca de bico, Silmar. É verdade. Você imagina o seguinte, petróleo com preços em alta no mercado internacional, está lá beirando os $85 o barril, com chance de chegar a 90, o dólar disparando aqui, né? 1,4% hoje, 5,64. O que significa isso? Qualquer petróleo importado aqui vai chegar mais caro aqui no Brasil. Então, tudo isso tem um impacto inflacionário direto, ou seja, a inflação acaba corroendo qualquer brincadeira fiscal que o governo faça, tentando dar um dinheiro que não tem. Isso tem um preço a ser pago depois, com inflação. Ou seja, não adianta você aumentar esse gasto público, esse benefício para R$400, de repente você chega no supermercado, o preço dobrou. Então, não tem um efeito prático isso aí, simplesmente é um efeito populista. Parece que isso aí resolve o problema, como não resolve absolutamente nada. Para não perder também o fio da meada, como as contas não fecham, né? Você vê, o outro dado que a gente apresentou aqui foi de que até o ano 2000, os gastos, na década de 80, os gastos do governo com a agricultura e o agronegócio, a pecuária, a agricultura e tal, era em média de 10% do orçamento da União. De 2000 para frente passou a ser 1%. E mesmo tendo 1% de alavancagem, a gente deu esse salto que deu em 20 anos. Imagina se... por exemplo, se esse dinheiro tivesse sido tirado da agricultura, do agronegócio, da pecuária, e o agronegócio em si se virou, deu um jeito, se refinanciou, vendeu safra antecipada, etc. Enfim, as ferramentas, os instrumentos que a gente tem aqui. E esses 9% tivessem sido usados em educação, segurança, saúde, logística, tudo bem, né? Tudo bem. Quem está bem ajuda quem não está bem. Mas acontece que tirou de quem está bem, e quem está bem continua andando para frente, e o dinheiro não apareceu para investir em saúde, segurança pública, logística, transporte. O cavalo passa toda hora e a gente não monta nele, Silmar. Agora, isso tem 2 razões para isso, né? Antigamente você tinha uma inflação altíssima, então o crédito para a agricultura não tinha como acompanhar o custo da inflação, assim, juros de 10%, 20%, 30% ao mês, inclusive, né? Depois que a inflação foi controlada, a partir lá do final da década de 80, início da década de 90, melhor dizendo, com os juros caindo lá para níveis civilizados, como a gente viu aqui, juros de 2% durante vários anos aqui no Brasil. Que foi no governo Itamar Franco com o Fernando Henrique de ministro da Fazenda. É isso. Tá. No plano real. Então, com isso, tivemos uma queda brutal na taxa de juros, não precisou mais daquele subsídio gigantesco que havia para o crédito rural, você lembra? Tinha que subsidiar pesadamente para compensar e trazer para o campo uma taxa de juros civilizada que permitisse o produtor plantar. Não tinha como você plantar tirando empréstimo com 20%, 30% de juros ao mês, não existe. Principalmente com a indústria a céu aberto, que é a agricultura. Então, essa é uma das razões também, porque a queda no subsídio, na necessidade de subsidiar o crédito agrícola de forma tão violenta como era no final da década de 90 ou ainda no início do ano 2000. Então, essa é uma das razões. A segunda razão é a competência do produtor brasileiro, investindo em tecnologia, crescendo em produtividade e diminuindo a sua necessidade de crédito externo. Isso é um outro fator importante. Sem contar que a saúde de muitos produtores aqui, a saúde financeira, permitia com que ele não só se autofinanciasse, como fosse buscar empréstimo no setor privado, a juros normais de mercado, porque tinha condições de bancar, então não precisava de crédito subsidiado do governo,
que hoje em dia basicamente se limita ao pequeno e médio produtor. Não precisa mais, o grande não precisa mais desse recurso, não usa mais esse tipo de recurso. Então, cada vez mais é o pequeno produtor e o microprodutor, aquele pequenininho lá do interior do país. Então, e essa é uma grande mudança, né? Tecnologia e também a própria economia. E você se lembra como eu, os mais novos talvez não, talvez tenham lido, talvez não. No governo Sarney, né, nós tivemos a explosão da inflação, que chegava a 90%, 95% ao mês. E ao dia era uma inflação de 3%, 4%, 5%, às vezes 6%. Tinha até o tal do overnight, né? Se você não deixava o ser aplicado no overnight, você acordava mais pobre no dia seguinte. A gente começou a ter algum horizonte, realmente foi com o plano real, e que veio essa estabilização e que, inclusive, agora você explicou muito bem, que possibilitou que não precisasse tanto dinheiro para a agricultura e pode ser administrado de uma forma diferente. Vamos lá, só para fechar, antes das commodities, a COP21 lá de Glasgow ganhou agora mais um aliado, que é a reunião dos líderes do G20, que vai anteceder a COP e promete entrar no mesmo campo, né? E o Brasil falou que vai fazer bonito lá. Nós também mostramos aí na entrevista com as nossas propostas para o meio ambiente. Olha, é importante registrar, Tavinho, que vai acontecer de positivo por parte do Brasil nesse evento do clima em Glasgow, é o Ministério da Agricultura que está protagonizando. O Ministério da Agricultura preparando um dossiê extremamente interessante, mostrando que a agricultura brasileira é extremamente sustentável do ponto de vista climático, do ponto de vista ambiental, e isso vai fazer uma tremenda diferença. Não é o pessoal do meio ambiente, o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, que nos últimos tempos fizeram aí mais bagunça trouxeram mais bagunça do que benefício para essa questão climática. É o próprio Ministério da Agricultura, mostrando que a agricultura brasileira é altamente sustentável. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença nesse evento lá em Glasgow, agora no mês de novembro. Vai sobrepujar praticamente qualquer outra restrição que se tem em relação ao Brasil. A própria agricultura, que às vezes é vitimizada lá por conta dessa questão. E, se eu não me engano, a Rússia não vai estar nessas rodadas todas aí não, para discutir meio ambiente. A Rússia, que é o país que mais polui no mundo e que prometeu aí zerar a sua taxa de carbono, aí, de CO2, para 2060. Então, a nossa é para 30, né? Agora, 2030. A deles é para 60. Bom, vamos lá para as nossas commodities nesta quinta-feira. Bom, também mercado financeiro, a gente já falou, dólar disparando, né? Agora, commodities hoje um pouco mais comportadas. Preço da soja que subiram ontem, estão caindo um pouquinho hoje, 0,8% em Chicago, agora há pouco. Milho também com queda de 0,8%. Trigo também, que subiu bastante ontem, hoje está dando uma descontada. É a gangorra, né? Sobe um dia, o pessoal realmente vende um pouquinho e acaba derrubando os preços novamente. Que mais? Café na Bolsa Nova York, café arábica subindo um pouquinho, 0,1%. Açúcar também subindo, 0,6%. Suco laranja é outro que está com alta de 1,2%. E também o boi gordo não tem jeito. Continua com o mercado extremamente fraco, até parou de cair muito, mas continua com preços lá embaixo, queda bastante expressiva, porque não há sinal de retomada das compras por parte da China, e significa que essa carne excedente que foi produzida aqui acaba caindo aqui no mercado interno, e talvez provocando aqui ainda mais baixas no preço do boi, como já aconteceu até agora. Ok, Silmar, para fechar um caos aqui. Eu me lembro que no começo do nosso canal, que já tem aí 16 anos, né? 16 para 17, se não me engano, nós tivemos um repórter aqui que chegou e não conhecia muito do agronegócio, assim como muitos de nós tivemos que nos adaptar. Nós não somos engenheiros agrônomos, nós somos jornalistas e tal. E ele fez uma reportagem sobre a pecuária de corte e de leite, e num trecho lá de passagem, ele dizia: a pecuária de corte e leite está presente em todo o mundo, menos na Antártida. Depois que rodou a reportagem, eu chamei ele e falei: bom, também como é que você quer que o boi vai viver naquele monte de gelo lá na Antártida? Não tem pasto e vai congelar o boi. Mas hoje me chamou a atenção uma notícia que eu li logo cedo, de que cientistas brasileiros trabalhando com cientistas alemães descobriram lá num determinado local da Antártida restos carbonizados de incêndios florestais de 150 milhões de anos. Ou seja, 150 milhões de anos atrás, a Antártida
era um continente que tinha florestas que pegavam fogo, inclusive, e aí eu tenho que me redimir desse fato, porque nessa época aí talvez não tivesse boi por lá, mas mastodonte, bisão, dinossauros, acho que tinha nesse mar. Pode ser que desse leite também, não sei. Eu não sei. Carne também. Eu não sei, dinossauro é mamífero ou não? Aí já é outra história. Silmar, voltamos amanhã com novas informações e análises. Um forte abraço. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.